E o meu interesse em vir para cá e vir aqui conversar com vocês não é querer mostrar um melhor caminho, mas é também aprender da realidade que vocês possuem. Porque o Brasil tem muito pouco de justiça penal negociada. As hipóteses que eu selecionei aqui, da Colômbia, por exemplo, no Brasil não existe. Mas como eu pesquisei a justiça como um todo, vamos lá, vamos tentar falar sobre ela. Pode ir. Esse foi meu trabalho de pesquisa na minha maestria, que fiz em Portugal, e algumas razões me levaram a isto. Quando eu estava em Portugal em 2011, surge um livro do professor Figueiredo Dias, talvez vocês conheçam, estimulando que houvesse em Portugal a justiça penal negociada para fins de sentença, condenação. Um livro, não havia lei. Com base neste livro, a Procuradoria Distrital de Lisboa e de Coimbra estimularam os procuradores a começarem a fazer o acordo. Na Alemanha, a matéria chegou à discussão no Tribunal Constitucional para verificar se o parágrafo 257C do Código de Processo Penal era de fato constitucional. No Brasil, começa a surgir a discussão no novo Código de Processo Penal, que ainda não surgiu, e aqui me chama a atenção porque vários me perguntaram: o sistema de vocês é acusatório? Por lei não é. Nosso Supremo diz que sim, mas por lei não é. E este código que está sendo criado se diz acusatório. Nós temos os casos de colaboração processual, e acho que vocês acompanham bastante, que é o que levou, por exemplo, um ex-presidente nosso a ser preso, que está dentro desse contexto. E uma medida do nosso Conselho Nacional, também estimulando os acordos. Parte-se de a partida há algumas considerações básicas. Já existe consenso no processo penal, mas o consenso no processo penal é mais ou menos o que discutíamos hoje pela manhã sobre a visão da mulher no direito. Há muito que ser modificado, há muito a ser feito para que ele seja devidamente implementado. O consenso parte da ideia de que não precisamos do full trial para a resposta para tudo. Nós temos condições de resolver o conflito penal de uma maneira mais rápida, havendo concordância das partes envolvidas. E isso é muito ligado com a ideia do acusatório, porque o acusatório exige que o acusado, que o réu, seja visto como um sujeito de direitos. Ele é um sujeito processal, não o objeto do processo. E se ele é sujeito, ele tem vontade, ele tem liberdade, ele tem autonomia. E aí, com isso, nós podemos, então, chegarmos a resultados mais rápidos. A autonomia do réu, a autonomia do acusado, parte da ideia, quer dizer, compreende a ideia de que o réu tem direito a exercer ou não exercer o seu direito. Todo réu tem direito à ampla defesa, todo réu tem direito ao contraditório. E como fica se ele concorda com a acusação? Tem contraditório aí? Tem contraditório quando duas partes concordam?
dizer que ele concorda com a acusação, ele não está exercendo uma vontade, um direito que é seu, de dizer alguma coisa? Então, a autonomia que se vincula com a chamada dignidade da pessoa humana, a autonomia do acusado, parte disto. Ele pode escolher quando fazer algo. E se ele pode escolher, ele pode, inclusive, concordar com a acusação. Até porque, diz o professor Figueiredo Dias, que é direito fundamental do réu a ampla defesa, que é direito fundamental do réu o contraditório, mas em lugar algum está escrito que é direito fundamental do réu a chamada instrução probatória. Se ele não quiser a instrução probatória, ele não está violando um direito fundamental, entra dentro do contraditório e da ampla defesa. Agora, se ele quiser usar a instrução, com a fiscalia, o Ministério Público é quem tem que fazer a prova da sua culpabilidade. Por ser um ato de autonomia, os acordos são tratados em aspas, não sei como vocês dizem, quotes, comilhas. É uma espécie de contrato, é uma convenção, é um negócio jurídico. E esse negócio jurídico não pode ser uma imposição, é uma alternativa. O réu pode escolher se concorda ou se discorda. Assim como, eventualmente, a acusação pode fazer o mesmo. No caso brasileiro, por exemplo, nem todos os réus da famosa Operação Lava Jato fizeram colaboração, porque o próprio Ministério Público não quis. Também tem uma via de mão dupla. E se legitima, só voltando aqui, e se legitima por conta da necessidade, da proporcionalidade entre o não exercício e o resultado. Não basta simplesmente não exercer, o resultado tem de ser favorável aos dois, mas notadamente em relação ao acusado. Evidente que eu não é minha intenção ensinar aos colombianos como é o código de processo deles. Eu só faço as menções. A Colômbia tem o procedimento de suspensão do procedimento a prueba, que podemos chamar de uma mediação. É uma mediação entre a vítima e aquele que é indicado como agressor. Por que indicado como agressor? Porque aqui nós não temos processo ainda. Não sei como se chama aqui na Colômbia, mas seria a fase da investigação. Como? Aqui seria a mediação. O segundo ponto aqui seria mediador. Sim. Mas o mediador está dentro da ideia da mediação. Nós temos um terceiro, que não é um juiz, que faz a relação entre a vítima, o ofendido, o seu ofensor, e tenta por ali chegar em algum resultado. Reparação dos danos causados, reparação simbólica, injustiça restaurativa. Até o código, no artigo 518, diz o que é justiça restaurativa, aqui no código colombiano. Esta manifestação de vontade, quando há o acordo, é remetida para a fiscalia, que faz o plano de reparação por um máximo de 3 anos. A título de comparação, em Portugal são no máximo 6 meses. Não se admite um período tão longo assim. E só se chama justiça restaurativa porque a vítima participa. Mas o mais importante disto tudo, não há reconhecimento de culpa. E nem a mediação significa
a admissão dos fatos. O ofensor não é culpado por cumprir um processo de mediação, de suspensão do procedimento à prova. Ele não é culpado por causa disso. Por que eu destaquei esse procedimento? Porque a primeira hipótese de consenso conhecida é chamada pelos ingleses de diversion. Para o português brasileiro, nós chamaríamos de diversificação. Os espanhóis chamam de diversão. Os portugueses chamam de diversão. A primeira forma de consenso é aquela que resolve o conflito penal sem discussão de culpa e sem pena propriamente dita. Pena como resposta a uma culpa. Ela trabalha com a possibilidade de impedirmos uma acusação ou de retirarmos uma acusação. Este procedimento existe no Brasil. A transação penal impede a acusação e a suspensão condicional do processo extingue a acusação que foi proposta. Mas ninguém fala em culpa. O réu não é culpado por ter aceito isto. Geralmente ela está ligada à gravidade do crime e à complexidade do processo. E vinha mencionado ali, o professor Faria Costa, professor português, diz que isso é uma hipótese de modelo verde de justiça, onde se dá uma maior participação individual e das pequenas comunidades na justiça penal. Essa diversão se divide em 4. Uma, começando aqui por baixo, que é que nós podemos indicar para a suspensão do procedimento à prova. É a diversão com repreensão em processo de mediação. Justiça, muitos conhecem como justiça restaurativa, temos a figura do mediador. Podem haver outras práticas restaurativas em geral, mas a doutrina chama assim. A segunda hipótese de diversão é a chamada diversão simples. Não há imposição alguma. E aqui eu me valho do Código Colombiano, que trata do princípio da oportunidade. As hipóteses de oportunidade da ação penal. Como também acontece no Código de Processo Penal alemão, no parágrafo 153. Nós sabemos quem é o autor, nós sabemos quem foi o ofensor, existe vamos dizer, não sei como vocês chamam, materialidade. Nós outros chamamos materialidade. Materialização? Ok. Existe materialização, mas nós não queremos fazer nada. Não se justifica. O professor Roxin foi quem desenvolveu bem a tese, por exemplo, da insignificância. Não se justifica. Temos um fato concreto praticado, sabemos quem foi, mas o Estado não quer isso. Essa é diversão simples. Como? Pode ser, não sei se o conceito é o mesmo. Oportunidade. Isso. Às vezes eu tenho que tomar cuidado porque as palavras de vocês nem sempre são traduzidas para nós na mesma linha. Nós temos a diversão encoberta, que aqui eu me valho do Código colombiano, conciliação em los delitos querejáveis, graças. Que são as querelas que nós chamamos, por exemplo, de ação penal privada. Aquilo que é de interesse da vítima. E se a vítima é ressarcida do seu prejuízo, dependendo, em alguns casos, o ressarcimento resolve o problema. Pode acontecer em justiça restaurativa, mas isto aqui se difere da mediação, porque a mediação nós temos um terceiro que não é um juiz.
Aqui nós temos em regra um terceiro que é juiz, ou então conciliadores vinculados ao judiciário, que é o que acontece no Brasil, por exemplo. E nós temos a diversão com intervenção. Na diversão com intervenção, já muda um pouco o foco, porque a acusação, a fiscalia, participa disso. E ela impõe as condições que o acusado ou o ofensor tem que cumprir para que haja extinção do processo. Não, confesso para vocês que eu não estudei o Código Colombiano a fundo, mas nós temos a suspensão condicional do procedimento no Paraguai, e se há algo parecido aqui, penso que vocês compreendam. Nós temos a suspensão condicional do processo no Brasil, a transação penal no Brasil e a suspensão provisória do processo em Portugal. A transação penal, como eu falei para vocês antes, ela acontece durante a fase de investigação. O acordo entre a acusação e o ofensor ocorre durante a investigação. Na suspensão condicional do processo, já existe a acusação feita. O processo já iniciou, nós vamos suspendê-lo. As outras duas hipóteses que eu separei do Código Colombiano são os pré-acuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Eu e o meu espanhol, vejam bem, não me leve a mal. E tem os pré-acuerdos posteriores. Nesses dois casos, já se muda um pouco o foco, porque nesses dois casos, já se começa a discutir a culpa. Aqui, nós temos reconhecimento de culpa, o que não acontecia antes. E aqui, não no Código Colombiano não é isso, mas neste tipo de acordo é que nós temos visões espalhadas pelo mundo de tudo quanto é forma. Já vou explicar para vocês. Nesse caso, antes da formulação da acusação, o acordo entre a fiscalia e o imputado é que vão delimitar o conteúdo de uma acusação futura. Fatos, consequências. Uma vez feito, a fiscalia se compromete a redigir naqueles termos, conforme o Código Colombiano, artigo 370, se houver aceitação das partes, haverá uma proposta de pena a ser aplicada, e o juiz tem que aplicá-la nos termos acordados. O processo colombiano se aproxima muito do que é o plea bargaining americano. Os pré-acordos posteriores mudam o momento. Antes eu fiz com base, aliás, antes eu não tinha uma acusação ainda feita, e a acusação passa a ser feita por conta do acordo. Nesse caso aqui, já surgiu a acusação, eu já sei o que está acontecendo, sobre o que o réu está se defendendo. E ele pode, então, a partir disto, também fazer uma negociação. O interessante é que tem um marco limite, que é o interrogatório. Não sei se na Colômbia é como no Brasil. No Brasil, o interrogatório é o último ato da instrução. Bom, então, justifica. Se chegou ao interrogatório, é porque a instrução já acabou. Não há mais o que facilitar a atividade tanto da acusação como da defesa. Não há mais sentido em fazermos o acordo. Eu escolhi esses dois justamente por causa disto. O consenso em sentença criminal com discussão de culpa e imposição de pena. Como? A conformidade. É um procedimento especial. Como eu falei lá no início, é uma alternativa que o réu tem. E a acusação também, por óbvio. Porque se não houver interesse, o procedimento ordinário, o full trial, continua e cada um produz as suas provas. É um procedimento especial que busca
garantir o prazo razoável e autonomia individual do arguido, do réu. Há uma mutualidade de concessões. O Estado abre mão de uma determinada acusação e de uma determinada pena, o réu abre mão da defesa dele e chegamos felizes a um acordo. Por que eu disse antes que neste modelo de acordo nós temos saída de todos os gostos? E eu peguei 3 para estudar: o americano, o alemão e o italiano. O americano que surge, todos sabem, por conta lá do modelo adversarial, ele admite a negociação de tudo, absolutamente tudo, inclusive até data de crime. Como eu digo em aula, o sujeito morreu hoje, dia 24 de abril, mas no processo ele morreu dia 24 de setembro. Se negocia absolutamente tudo. E o juiz funciona como um árbitro. Ele mais controla do que faz outra, mais acompanha, melhor dizendo, do que faz outra coisa. O modelo alemão, que eu não vou ter tempo para explicar a origem toda dele, porque é bem interessante, ele já é o oposto. Enquanto aqui no americano o juiz é um árbitro e a acusação e a defesa negociam tudo, no alemão, quem negocia é o juiz. E ele negocia com o réu. A função do Ministério Público em não concordando é de apresentação de recursos. É o extremo oposto. Inclusive, se vocês procurarem na doutrina, os americanos queriam um juiz mais alemão, e o alemão quer um juiz mais americano. Pelo menos na doutrina. E nós temos o modelo italiano, que é o meio do caminho. A acusação e a defesa negociam, mas o juiz faz uma fiscalização efetiva sobre os termos do acordo. Na Alemanha, o juiz também faz uma fiscalização efetiva sobre os termos do acordo. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, na Alemanha, o primeiro grau de jurisdição é um juízo colegiado. E só um juiz negocia. Ele leva para os outros 2. Então há um controle maior pelo juiz, por conta do colegiado. Mas aqui há um modelo por força de lei, por força não apenas de lei, mas da Corte Constitucional. Quando o modelo do patteggiamento, que é o modelo italiano, surge, eles não queriam a participação do juiz. Foi para a Corte Constitucional italiana e a Corte disse: de jeito algum. Quem fiscaliza toda esta atividade é o juiz. Cabe ao juiz dizer a pena, cabe ao juiz dizer que se o réu deve ser condenado ou não, ele não pode ser afastado do processo. E aqui, eu não quero convencer ninguém de que eu estou certo ou estou errado, só estou passando o meu posicionamento. Para mim, o mais adequado é esse. O Ministério Público acusa, a defesa defende e o juiz julga. Digo isso com certo medo da crítica, porque me parece que na Colômbia o juiz fica mais afastado. Ele é mais um juiz americano, em que pese haver a garantia de que ele tem que haver a previsão de que ele tem que assegurar as garantias em favor do acusado. E uma delas é verificar se ele tem condições de ser condenado ou não. Porque o acordo por si só não pode ser justificativa para a pessoa ser condenada. A acusação também tem que mostrar prova que justifique aquilo. Daí porque eu gosto mais do modelo italiano. O modelo italiano, que é conhecido como patteggiamento, o alemão Absprachen. E o curioso, agora retomando ao modelo americano, é que nós temos 2. O plea bargaining, que vem junto com o guilty plea, é aquilo que eu só vejo em filme, né? Como o senhor se declara culpado. E aí, culpa e pena. Mas nós temos também o nolo contendere, que esse é mais curioso. É a pena sem culpa.
O sujeito se submete a uma pena, mas não há com isto reconhecimento de culpa. Onde que isso tem sido aplicado com uma maior frequência? Nos crimes de cunho econômico. O sujeito se submete à pena, mas não está obrigado a ressarcir o Estado. O Estado tem que provar a culpa daquela pessoa numa ação civil para que haja, então, a devolução, por exemplo, do patrimônio que foi retirado do Estado. Os americanos negociam tudo. Eu já recebi a plaquinha, eu já recebi o tempo, então vou só dar uma acelerada. Eu só quero dizer para vocês, para a plateia, o seguinte: os acordos independem se a ação penal é obrigatória ou se é disponível. Se há legalidade, obrigatoriedade ou oportunidade da ação penal. E eu sempre digo isso por causa da Itália. O artigo 112 da Constituição italiana diz que o Ministério Público é obrigado a exercer ação penal. Só que no artigo 111, 5, a mesma Constituição diz: a lei regulamentará as formas como o processo e a produção da prova podem se resolver por consenso. Então a questão não é ser obrigatória ou disponível a ação penal. É saber se a legislação permite ou não. Para tudo, como se diz no Brasil, para tudo dá-se um jeito. Tudo é possível de ser organizado. Não vou ter tempo, mas eu sustento a tese de que a obrigatoriedade e disponibilidade da ação penal tem a ver com a posição do Ministério Público dentro do Estado. Se a ação penal é obrigatória, ele tem mais autonomia. Se a ação penal é disponível, ele é mais controlado. Mas fica para uma outra oportunidade. Os acordos trabalham com situações que já existem dentro do processo. Muitos criticam os acordos por causa da verdade processual, quando nós sabemos que a verdade é algo que é inatingível na sua essência. Nós temos o direito ao silêncio, nós temos a necessidade judicial de quebra de sigilos, as questões que envolvem o asilo inviolável, que é a casa, por aí vai. O processo não trabalha com uma noção de verdade concreta, a verdade, vou chamar assim, de real. O processo trabalha com uma verdade processualmente possível, até onde a lei nos permite ir. Então, mesmo o full trial não alcança a verdade, e os acordos trabalham em cima disso. A questão dos sujeitos processuais, eu já mencionei para a plateia antes, que eu acho que o juiz ele fica de fora, ele tem que ficar de fora das negociações, mas ele tem que controlar se é possível fazer aquele acordo ou não, depois do acordo apresentado. O que é isso? A acusação tem que mostrar a prova. Ao mesmo tempo, quem define a pena tem que ser o juiz. Um acusa, um julga, outro defende. Não cabe ao Ministério Público julgar, cabe ao juiz. A título de curiosidade, eu sempre uso esse exemplo pegando pelo ruim, nós temos membros do Ministério Público no Brasil processados criminalmente por lavagem de dinheiro, por corrupção. E aí, quem fiscaliza o fiscal? Que é o acusador privado da palestra de hoje de manhã. Quem fiscaliza o fiscal? Certo? E aqui tem uma situação que é bastante interessante, de um caso lá que aconteceu no Brasil, que muito possivelmente deve ter sido divulgado na Colômbia, que é o caso da JBS, da delação que foi feita contra o presidente Temer. Não sei se chegou a ser divulgado aqui para vocês. Bom, enfim. O dono de um conglomerado de empresas faz uma delação ao Procurador-Geral da República, em tese, incriminando o presidente da República. Qual foi o acordo? Eu passo as provas, mas vocês não oferecem ação penal contra mim. A lei brasileira permite isso. E foi esse o acordo. Não preciso dizer
que isso deu uma confusão enorme. O presidente chegou-se a ouvir rumores de renúncia, enquanto o colaborador estava sendo fotografado em Nova York, na Quinta Avenida, fazendo compra. O Brasil virou do avesso. Esse acordo chegou no STF. Esse acordo chegou no STF. E o STF disse para mim o que sintetiza a minha visão sobre a participação do juiz. Uma coisa é o acordo, uma situação é o acordo. Agora, quem aplica os benefícios deste acordo é quem julga. E no Brasil, este é o padrão dos acordos para nós. Também trabalha com a noção de culpabilidade, de ampla defesa, ou seja, entra naquilo que eu comentei, a acusação deve mostrar as provas que existem contra alguém, para que esse alguém possa se defender, até para ver se faz acordo ou não. Um detalhe importante, na Itália, quando a acusação não vai fazer o acordo, começou a fazer a justiça penal, o patejamento, a justiça penal negociada resolve não fazer mais, tem que justificar por que está parando. Por que isso acontece? Porque o juiz, na sentença, pode revisar a saída do Ministério Público. E, dependendo como for, aplicar os benefícios que o Ministério Público não quis mais. Ou seja, há uma outra forma de revisão da atividade da acusação. Bem, aqui é só uma conclusão, que é a conclusão do meu livro, na verdade. Essa foi a minha pesquisa de mestrado, eu transformei ela em livro. Agora é o momento de fazer propaganda. Teve uma professora que fez hoje de manhã, né, dizendo que não queria falar mais porque queria que comprasse o livro dela. Pelo menos deixa eu fazer a minha. O tempo está indo contra mim, já me mostraram a placa lá no fundo de novo. Eu quis com isto, no meu português aos espanhóis, ter a quem fala espanhol, melhor dizendo, poder passar um pouco da impressão sobre a justiça penal negociada. Faço minhas as palavras do meu orientador. A justiça negociada é um caminho sem volta. A questão é, precisamos conhecer o que existe para sabermos se aquilo que aplicamos ou aplicaremos é vantajoso para nós. Não me cabe aqui fazer uma crítica ou um elogio ao sistema colombiano, porque não conheço a fundo. Mas ao menos quis mostrar aos senhores alguns contrapontos, algumas situações importantes em relação a isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e mais uma vez desculpa por não saber falar em espanhol.